Bom dia aos irmãos, pastor Flávio também, feliz sábado, né? Estamos novamente no programa aqui, recapitulando aqui, né, esse estudo maravilhoso da Escola Sabatina, falando sobre busca ao Senhor e viva. Nós temos muitos motivos para agradecer a Deus. E eu agradeço a Deus por estar mais uma vez com vocês aqui. Nós vemos que cada sábado tem sido pessoas aqui também diferentes, passando aqui também essa lição via internet para os nossos internautas e também, né, para as visitas também, as pessoas que acessam o site, né, e aqui poderem também estar conosco. Futuramente nós vamos ter uma participação também das pessoas que estiverem online, também poderão fazer perguntas. Esse é um dos objetivos, viu, pastor? Que essa classe da Escola Sabatina tem esse compromisso de levar, né, o Evangelho a outras pessoas através do estudo desse assunto da lição via internet. Então nós tentamos cada sábado melhorar mais. E graças a Deus nós temos mais um computador que já está instalado. Nós vamos ter uma mesa separada do som e nós vamos ter também depois essa interação dos internautas e nós vamos poder também responder futuramente, pastor, uma pergunta aí online para os nossos internautas. Essa semana nós estudamos sobre o povo especial, né, aqui no tempo de Miqueias. E a lição vem falando dos profetas menores nesse trimestre, esse assunto muito importante. A importância desses profetas foram na época e a sua mensagem também. Estudamos semana passada sobre a história de Jonas e nós vemos, pastor, uma diferença, né, da pregação de Jonas com a pregação de Miqueias. Pastor, e faço uma pergunta, quem sabe muitas pessoas, Jonas pregou a uma nação totalmente ímpia. Os assírios eram um povo temido, era um povo que Israel temia pela sua maneira como eles tratavam os seus inimigos. E nós estudamos numa lição passada sobre crimes contra a humanidade e que tipo de coisas horrendas e horríveis que eles faziam. E Jonas agora com a missão de ir lá e levar essa mensagem. Era um tipo de povo, né? Um povo totalmente ali, né, que ele não queria pregar, certamente, nós vemos ali. E agora Miqueias. Miqueias, ele prega ao povo de Jerusalém em si. Pastor, uma diferenciação assim, só para nós darmos um começo aqui, depois nós vamos inteirar mais aqui o assunto com relação ao povo em tempo de Miqueias. Bom dia, queridos internautas, amigos, irmãos. É um privilégio participar aqui com vocês. A questão de Jonas. Deus chamou Jonas para cumprir uma missão muito especial, pregar aos gentios. Quando Deus chama um profeta, Deus chama para uma missão especial, sempre. No caso ali dos ninivitas, Deus sabia que os ninivitas poderiam se arrepender. Então Deus enviou um profeta específico para poder dar a mensagem a eles. É interessante que enquanto Miqueias, Deus o chamou para pregar para o seu próprio povo, o povo de Israel, o povo de Judá. E temos visto que muitas vezes é mais difícil pregar entre o seu próprio povo, né, povo de Deus, do que pregar aos gentios. Porque o povo de Deus, muitas vezes, eles se sentem, por ser eleitos, a nação eleita, especial, que eles estão imunes a qualquer problema, a qualquer perigo. Então Deus, quando chamou Miqueias, Miqueias tinha uma incumbência muito especial. Mostrar os pecados do seu povo e chamá-los ao arrependimento. A diferença entre Jonas e Miqueias: Jonas, ele tinha assim uma mentalidade, né? Ele tinha uma grande dificuldade. Ele apenas cria que o povo gentil não se arrependeria e não deveria se arrepender. E somente o povo de Israel deveria ser salvo. Por isso ele relutou em dar a mensagem a Nínive. Mesmo assim, Deus levou a compreender que o povo gentil
também é um povo que merece amor, é um povo que merece a misericórdia, é um povo que merece o perdão, e é um povo que merece a salvação. Enquanto que Miqueias, ele foi chamado e ele foi dar a mensagem aos líderes do povo de Israel. E Miqueias tinha que também, da mesma maneira, pregar com amor, com bondade, com misericórdia. E nós vimos que Miqueias, ele estava assim, em relação a Jonas, ele estava um passo à frente. Porque, embora ele estava vendo os pecados do seu povo, mesmo assim ele os amou. Ele pregou uma mensagem com amor. Bom, boa comparação ali, né? E aqui, pastores, assim, o verso para memorizar dessa semana, assim: ele te declarou ao homem o que é bom e que o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pastor, Miqueias, ele foi o primeiro profeta bíblico a prever a destruição de Jerusalém. E também ele profetizou também o nascimento de Jesus. Então, no entanto, por inspiração divina, o profeta, né, viu a luz no tempo de escuridão. Nesse tempo de dificuldade, esse tempo que passava o povo de Israel, né, ele viu a luz. Então ele viu, foi o profeta ali que previu a destruição de Jerusalém, dos muros de Jerusalém, e também ele profetizou o nascimento de Jesus, né? E aí nós vemos que ele teve assim uma missão especial, porque agora ele vem falando do Messias, o que viria restaurar, o que viria restaurar essa situação. E futuramente também nós temos a mesma esperança, que vivemos num tempo, né, em que nós sabemos que esse planeta, esta terra, também será de certa forma destruída por fogo. E a nossa esperança em Cristo Jesus também é saber que Jesus também virá e vai resgatar. E Miqueias já fala, né, do nascimento de Jesus, da esperança, né, pastor? Como é que nós podemos entender isso agora, né? E colocar também, não só para o tempo de Miqueias, mas também para o nosso tempo, essa profecia. É interessante que na palavra de Deus, né, nós encontramos muitas profecias. E Miqueias, ele está incumbido de trazer uma das profecias mais lindas da Bíblia, o nascimento de Jesus, o ungido, o Messias, o Salvador. E é interessante que essa profecia veio num momento em que o povo já estava ciente de que não haveria mais condições de sair da destruição. Jerusalém seria destruída mesmo, os juízos cairiam sobre eles. Então não havia mais o que fazer, não havia mais como aplacar a ira, né, de Deus. Eles já tinham ido longe demais, mas mesmo assim Deus, através da sua infinita misericórdia, diz que eles um dia receberiam então o Salvador, o ungido. E esse Salvador, Jesus, ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Então é muito importante nós entendermos. Hoje nós vivemos num momento também semelhante. Muitas pessoas não estão praticando a justiça, nem a misericórdia, está havendo muita violência. Podemos classificar os de dentro da igreja e podemos classificar os de fora da igreja. Dentro da igreja também percebemos pessoas que não amam como deveriam amar, não praticam a misericórdia como deveriam praticar, estão mais egocêntricas, não estão cumprindo a missão de Deus. Lá fora também encontramos pessoas violentas, pessoas mais sanguinárias. Então há pecados de todos os tipos, mas tanto para os de dentro da igreja como para os de fora da igreja, a solução é Jesus. E Jesus veio, nasceu para ser rei, para ensinar o seu povo, para trazer justiça, para trazer a misericórdia. E é interessante que quando Jesus estava na terra, ele disse assim: eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. E Jesus ensinou como praticar a justiça, Jesus ensinou como praticar a misericórdia, e Jesus também ensinou como andar humildemente com o nosso Senhor Deus. Então nós aprendemos da lição de Miqueias, do profeta Miqueias, que nós devemos seguir o exemplo daquele que viria
Jesus, e que deve estar em nosso coração. Pesado cargo, então, tinha Miqueias, uma responsabilidade. E nós vemos que, assim como uma profetisa, né, moderna, Ellen White, ela teve a missão de levar a revelação de Deus ao seu povo num determinado tempo da história, assim teve Miqueias. E nós sabemos que antes de Ellen White teve outras pessoas também, que essa foi uma profetisa moderna que fala, nós cremos e acreditamos, que também outras pessoas ali foram convocadas antes dela de falar essa mensagem e se recusar. Eu acredito aqui, pastor, agora está aqui escrito, aqui diz assim, ó, na parte do nosso manual de estudos, na parte do primeiro dia da semana, nos diz assim: os profetas de Deus ficavam muito envolvidos nas mensagens que anunciavam. Eles não gostavam de falar sobre as coisas terríveis que aconteceriam. Muitas vezes usavam lamentações para expressar suas reações aos desastres iminentes. A dor deles era real, né? Ou seja, eles tinham uma mensagem para levar, sabiam a revelação de Deus, mas temiam falar essa mensagem. E muito mais, eles vivenciavam também. Nós vemos no caso de Oséias, nós vemos no caso, né, de Jonas, que presenciou todo aquilo ali também, ele viveu. Então os profetas sofriam junto, né? Eu vejo aqui pela lição que ela comenta de Miqueias, uma coisa muito importante. Miqueias, ele amava aquele povo. Imagine você amar uma pessoa, você sabendo que ela está no erro, o que você, por amor àquela pessoa, um ente querido, um parente, né? Você quer que a pessoa que não sofra. E você sabendo, vendo por que ela está sofrendo, né? Quem sabe um vício, outras coisas mais, o pastor depois pode comentar sobre isso, né? O zelo que ele tinha pelo aquele povo. Eu imagino agora Deus tendo um zelo muito maior por nós, vendo o nosso pecado, o que o pecado causa em nós, né? E essa agonia que também Miqueias sente. Pastor, nós cristãos, um cristão verdadeiro, ele se sente assim, deveria se sentir assim? É interessante, Jefferson, que nós temos que compreender o que é agonizar. Qual foi essa agonia do profeta? Se a gente for analisar na Bíblia, a vida dos profetas foi uma vida de pregação da palavra de Deus. Foi uma vida de negação do próprio eu. Eles deviam negar muitas vezes a sua própria vida para servir ao ministério de Deus. Hoje eu entenderia que esta agonia do profeta, traduzindo para nós, membros da Igreja de Deus, o que seria hoje agonizar como o profeta Miqueias agonizou no seu tempo? Para mim, na compreensão que eu tenho da palavra, esse agonizar seria nós vivermos, né, o amor como Cristo quer que vivamos, praticar a justiça como Ele quer que pratiquemos. Então, ao ver os pecados à nossa volta, nós temos que sentir, né, sentir e ver que isto realmente não é bom. Nós temos que não estar contentes com isto, não demonstrar asperamente com palavras, como muitos tentam. Tem muitas pessoas que acham que agonizar é simplesmente soltar um monte de palavras fortes em cima das pessoas que estão errando e pecando. Não foi dessa maneira que o profeta Miqueias se dirigiu ao povo. Ele se dirigiu ao seu povo do seu tempo, o povo que estava fazendo muitas coisas horríveis, dentre elas, né, corrupção, violências. Ele pregou com uma mensagem com amor. As suas palavras eram palavras de amor. Se a gente hoje nós vemos muitas pessoas em pecado, vemos a igreja passando por dificuldades, vemos pessoas lá fora também cometendo atrocidades. De que maneira nós deveríamos, então, dirigir a essas pessoas? Se nós olharmos para Jesus, que é o nosso modelo, nós vamos saber como nos portar diante disso e como dar a mensagem como Miqueias deu no seu tempo. Nós temos que amar ao pecador e odiar o pecado.
E muitas pessoas não conseguem isso. Não conseguem diferenciar essas duas coisas. O pecador, ele está cometendo o pecado porque ele está sendo instigado por Satanás. Legiões de anjos malignos estão ali influenciando ele para o mal. Então ele está sendo enganado pelo diabo. Então por isso que nós devemos amar o pecador, que o pecador precisa da salvação, precisa reconhecer, precisa dar uma chance para Deus o libertá-lo. Então, agora quanto ao pecado, as coisas horríveis nós temos que aborrecer. Então vivermos agonizantes hoje seria o seguinte: nós não estarmos confortáveis na situação deste mundo, nós estarmos preocupados e buscar mais a Deus e saber como orientar as pessoas com amor. E aqui, pastor, até para completar, lá em 1 Pedro 4, 14 e 16, gostaria que vocês acompanhassem comigo a leitura da Bíblia. Nos diz assim, com relação ao sofrimento, e agonia. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino ou ladrão ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifique a Deus com esse nome. Ou seja, se somos injuriados, se somos perseguidos, que sejamos por esse motivo, por essa mensagem. E os profetas, no caso, ali em Miqueias, eles eram injuriados, perseguidos, porque eles eram fiéis a Deus na sua mensagem. Aí fica um desafio para nós, como atalaias, como mensageiros, porque nós também somos profetas nessa mensagem que nós temos de falar às outras pessoas. Porque impossível uma pessoa ser um cristão, estar revestido como cristão, e o Espírito Santo tocando no nosso coração, a gente vê uma situação de pecado ou uma situação de sofrimento e não tomarmos uma posição. E a Bíblia é clara: se tivermos que sofrer, que soframos, pela essa mensagem, por essa verdade, e nós temos que levar. E nós sabemos que muitos dos profetas, no caso, foi Isaías cerrado ao meio? Isaías foi cerrado ao meio, com uma mensagem, mas ele foi. E ele não temeu a própria morte. Pastor, isso é importante, E esse é um testemunho, é uma fidelidade que nós temos, se sofrer em nome de Jesus Cristo. É importante a gente entender essa questão do sofrimento. Jesus disse que se nós fôssemos realmente cristãos e seguisse a sua palavra, nós seríamos perseguidos por causa da justiça. Isso está numa das bem-aventuranças, lá do capítulo 5 de Mateus. É interessante também que, vamos fazer aqui uma comparação com os nossos dias. Imagine você, querido irmão, querida irmã, chegando numa reunião, numa casa de um membro da igreja, um membro talvez um líder ou não, e você chegar ali na casa desse líder, está todos bebendo uma cervejinha, assistindo um filme fora dos padrões. Como você se sentiria nesta casa? Qual seria o seu constrangimento? Qual seria então a sua agonia neste momento? Então veja bem, chegar num lugar onde só tem pessoas que professam a Cristo, que tem a Bíblia, que estão na igreja todo sábado, todo domingo, toda quarta, mas ao chegar na casa, ver uma realidade totalmente diferente, como você se sentiria? É obviamente que essa agonia do profeta é a tristeza em ver as pessoas sendo hipócritas. Então, veja bem, a situação de Miqueias não foi fácil, porque ele estava entre o povo de Deus, não eram pessoas pagãs, eram pessoas que eram líderes do povo de Israel, profetas. Ele tinha o rei, os sacerdotes, os levitas, enfim, eram pessoas que dirigiam a nação, e todos eles estavam lá em pecados terríveis, adorando outros deuses, praticando abominações, também prostituições. E agora o profeta estava ali no meio deles, e o profeta então tentando falar palavras, pregando as palavras de amor,
de arrependimento, de juízos. Então veja que a agonia do profeta era esta. Hoje, se nós encontrássemos uma situação dessa, nós iríamos conversar com as pessoas e dizer, olha, não façam isso, porque vocês na igreja são uma pessoa e aqui são outras, não podem, vocês têm que amar a Jesus. Essa seria a agonia. As pessoas iriam zombar de você, dizendo assim, olha, você é um careta e tudo, mas você tem que entender, aqueles que são fiéis cristãos, eles vão sentir essa agonia e precisam realmente ser fortes o suficiente para permanecer na verdade. Indo para mais adiante aqui, falando sobre aquele que trama iniquidade, eu estava observando aqui estudamos também essa parte da lição, até recapitulamos na sexta-feira, o pastor esteve conosco participando ali, ministrando na sexta-feira à noite, que nós temos às sextas-feiras aqui uma classe de professores às 8 horas, né? E esse assunto aqui, pastor, eu acho que é uma preocupação muito grande nós como povo adventista sétimo dia. Isso que eu vou comentar aqui, o pastor depois vai comentar também. Eu vou fazer só a parte da pergunta. E aqui fala que um dos problemas que Israel estava vivendo, que também não era que o profeta Miqueias advertia, naqueles tempos conturbados, naqueles problemas que Israel vivia ali, diz assim, um dos problemas constantes que a nação hebraica enfrentava era o engano de que os status especiais como povo de Deus, e seu conhecimento do verdadeiro Deus que nós temos hoje, e eles tinham no passado, através dos profetas, através também, ao contrário da tolice, da idolatria pagã. Ou seja, eles tinham conhecimento, eles tinham uma mensagem, eles tinham toda a verdade, como diz assim, no seu tempo, no seu conhecimento, e eles usavam essa verdade, ou por ser o povo escolhido de Deus, um status. Não vai me acontecer nada, porque nós sempre fomos povo de Deus. Deus jamais permitiria que Jerusalém fosse destruído, seus muros fossem destruídos, e o povo levado cativo. Por quê? Pensavam assim, quem é que vai pregar a mensagem? Quem é que vai levar essa mensagem se não tiver ninguém para pregá-la? Pastor, para nós hoje, que nós somos o povo considerado da Bíblia, e também nós temos essa mensagem, e é verdade, nós temos toda a mensagem, que perigo nós incorremos também, até comparando com aquele povo na época de Miqueias? Só revendo um pouco a questão de como o povo de Miqueias ali encarava o fato de ser o povo escolhido. Veja bem, quando Deus tirou o seu povo lá do Egito, ele passou pelo Mar Vermelho, depois entrou em Canaã passando pelo Jordão em seco, depois destruiu os muros de Jericó. Então esse povo sabia de tudo aquilo que Deus fez, de tudo que quando Davi foi escolhido rei, quando Davi conquistou Jebus e tornou-se Jerusalém, quando Deus falou assim, nossa, Jerusalém será a minha cidade, ali Deus colocou o seu santuário, a sua morada, o seu trono. E agora, esse Deus que todos criam e sabiam, era o único Deus do universo, acima de todos os deuses pagãos. Então este Deus tinha Jerusalém como a sua cidade, e o templo lá como a sua morada. Então este povo dizia o seguinte, como que Deus vai destruir a sua própria cidade? Como que Deus vai destruir a sua própria casa, que é o templo? Claro que Deus não vai destruir. Se Deus não vai destruir a cidade, se Deus não vai destruir o templo, então Deus está conosco. Deus está aqui no meio de nós. Deus está nessa cidade. Então, com isso, eles continuavam praticando toda a sorte, todo problema, toda a infidelidade, mas eles estavam parados, dizendo o seguinte, nós somos o povo escolhido de Deus, e estamos na cidade de Deus, e aqui nós temos o templo de Deus, o trono de Deus. Então, Deus não vai destruir a sua cidade, Deus não vai destruir o seu templo. Então nós estamos amparados. Hoje, nós adventistas, repousamos naquela grande promessa, somos o povo remanescente, a única igreja verdadeira, e nós temos a profecia de Daniel, capítulo 8, 14, em 1844 nós demos início ao último período da igreja de Deus aqui na terra.
Então repousamos. Temos uma profetisa, né? Profeta Ellen White, que trouxe muitas inspirações e orientações de Deus. Nós temos instituições, né? Temos escolas, temos hospitais, temos igrejas, né? Por todo o mundo. Então nós temos assim muita infraestrutura, temos uma rede de televisão, temos uma rede de rádio, pela internet, enfim, nós temos assim muita coisa mesmo na parte material. E muitas pessoas estão repousando nisto. Olha, nós somos a igreja abençoada, nós somos a igreja especial. E muitos adventistas estão amparados nisso, mas estão cometendo os mesmos pecados que o povo de Miqueias cometiam. Estão muitas vezes bebendo, indo em lugares impróprios, não praticando o amor, nem a misericórdia, sendo orgulhosos, e diz assim, não, mas eu estou na igreja de Deus, eu sou o do povo de Deus, eu sou melhor do que as pessoas de outras religiões que não guardam o sábado, que comem carne de porco e tudo mais. Então muitos estão se repousando apenas assim, eu estou guardando a lei, eu estou abstendo-se das coisas, né, que tem que se abster. E esquecem que nós precisamos, né, praticar o amor, praticar a justiça, a misericórdia, e que Deus não se agrada de sacrifícios, Deus se agrada de um coração puro, né? Exatamente, Deus se agrada de um coração puro. Até voltando ali àquela parte do começo da lição, que o profeta previu ali a destruição de Jerusalém e também o nascimento de Jesus. Aqui em Miqueias 5, no capítulo 5, no versículo 2, diz assim, ó, e eu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Falando sobre Jesus, a esperança, a solução. O Messias seria a solução para não só no tempo do Miqueias, mas também para todo sempre. Pastor, como é que nós podemos entender essa mensagem? Porque ali ele fala que já desde a eternidade, né, desde o começo, Deus já escolheu o Messias. É interessante que Miqueias introduz o nascimento do Messias para cumprir a promessa feita a Abraão, feita a Isaac, a Jacó, feita a Davi, feita aos profetas, né, aos reis, a todo o povo. A feita a Adão e Eva também, né, a promessa de salvação. Tinha que ter um momento, né, em que Deus se tornaria homem, nasceria neste mundo para salvar o seu povo. E Miqueias teve esse grande privilégio de profetizar o local aonde Jesus Cristo nasceria, que era Belém, na tribo, né, de Judá, filho de Davi. Enfim, é interessante que Miqueias, ele introduz o nascimento de Jesus num ponto do seu discurso em que ele já havia falado sobre os pecados do povo, já havia predito a destruição de Jerusalém. Agora, o povo está atônito, porque se o povo está crendo mesmo, fielmente ali, de que Jerusalém vai ser destruída, que o templo vai ser destruído, veja bem, querido e querida, né, que estão me ouvindo, como que era o pensamento desse povo, como era a realidade deles. Olha, Deus está destruindo a sua própria cidade, Deus está destruindo o seu próprio templo, então acabou, não vamos ter mais Deus, então Deus não vai mais reinar sobre nós. Se Ele está destruindo a sua casa, se Ele está destruindo o seu templo, a sua morada, então acabou Deus. Este era o pensamento deles. Então Miqueias introduz, olha minha gente, espera aí, o que está sendo destruído é esta cidade, Jerusalém, que foi como diz ali o profeta, né, construída com sangue. Essa vai ter que ser destruída. Tá? E Deus vai reconstruir uma nova Jerusalém. Então Miqueias está dizendo o seguinte, que o rei Messias, ele viria para reconstruir Jerusalém, para reconstruir o templo também. Mas principalmente, eles estavam preocupados mais com a parte física, a cidade física de Jerusalém e o templo físico. Mas esqueceram que a profecia de Miqueias traduzia também que Jesus viria para apacentar o povo, ensinar o povo a praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus.
E tanto é que quando Jesus Cristo veio, e ele estava olhando para o templo, ele disse assim, nenhuma pedra vai ficar nesse templo aqui, tudo vai cair. E as pessoas ficaram aterrorizadas. Como que a igreja de Deus vai ser destruída? Como que a cidade de Jerusalém vai ser destruída? E Jesus diz assim, olha, vocês têm que entender que o meu reino não é deste mundo. Então Jesus veio dizer para eles que a Jerusalém, né, que seria reconstruída, é aquela celestial que já foi construída por Deus, que foi vista no Apocalipse por João. Tá? E o templo é o templo que está no céu também. Então veja, as pessoas estavam se apegando muito às coisas terrenas, às construções terrenas. Hoje, Jefferson, eu percebo muito assim que muitos membros da igreja estão preocupados mais com o templo físico. Então estão fazendo cada vez templos mais luxuosos. Precisamos de um templo muito conforto. Estão se dando muito mais dedicação à aparência exterior do templo do que praticar a misericórdia, o amor, né, e andar com Deus. Veja bem, é bonito nós termos uma igreja linda, adequada para uma cidade de Joinville deste tamanho. Uma igreja bem adequada, linda, maravilhosa. Mas não podemos com isso dizer, agora sim, temos uma igreja aparentemente assim, o templo bonito, mas se nós não praticarmos a justiça, e se não praticarmos o amor, como que as pessoas da cidade vão ver a nós como servos de Deus? Isso, pastor, já completando aqui a parte do da parte de quarta-feira, esse estudo do manual da lição aqui, nos fala que que Deus espera de nós, além, né, das formalidades religiosas. Que nós vemos que ali havia muito sacrifício de animais, né? Não que Deus não se agradava disso, Deus se agradava do sacrifício, como diz ali a lição, porque nós acabamos de falar do Salvador, o Messias que viria, e cada ovelha, cada animal que era ali sacrificado, prefigurava quem? O Messias, o sangue de Jesus que iria ser derramado na cruz do Calvário. E só que nós, aqui a lição vem falando que nós devemos ver além das formalidades religiosas. É importante estar na igreja, sim. Sem a igreja, aqui é impossível conhecer a Deus, porque aqui nós estudamos a sua palavra, aqui nós temos esperança, não só individualmente, mas também como congregação, e nós sabemos que isso, aqui está o Espírito de Deus habitando no meio desse povo, e nós cremos. E certamente muitas pessoas às vezes pensam que não, mas eu não tenho que fazer isso, eu não tenho que ir à igreja, ou não tenho que ler a Bíblia, mas nós temos que ver além das formalidades. E uma preocupação nossa, também minha, pastor, eu sei que também é uma preocupação do pastor também, é de conhecer a vontade de Deus. Nós queremos saber, conhecer a vontade de Deus, e muitas vezes nós pedimos a Deus e queremos que Deus responda às nossas orações. Eu tenho aqui em minhas mãos um livro, Como Conhecer a Vontade de Deus, de Morris Vendel. Eu achei interessante, queria comentar com vocês, aí também, diz assim, que muitas vezes Satanás ele se apodera de sentimentos, né, não verdadeiros, para nos desanimar. Diz assim, reconheçamos primeiramente que há alguns sentimentos que são pecaminosos e outros que não são pecaminosos. Os sentimentos pecaminosos, aqui fala assim, pecaminosos, diz assim, paixão, a ira, a cobiça, né? E os sentimentos que não são pecaminosos, felicidade, cansaço, fome ou tristeza. E nos fala assim, que o diabo gosta de operar através de nossos sentimentos para afastar-nos de Deus. Se estamos nos sentindo alegres e otimistas, ele nos tentará levar a extremos e tornar-nos envolvidos em fanatismo ou presunção, correndo adiante de Deus. E se estamos no sentido desanimados e tristes, ele tentará despertar o temor e a desconfiança para que venhamos a ceder às suas tentações. Pastor, essa mensagem que está escrita aqui, né? Depois vem falando de Elias, né? E eu acho interessante essa parte que fala de Elias, e até nós podemos comparar ali também com o povo. Elias ali, ele fez fogo, né, descer do céu. E ali o fogo desceu do céu. Mas nós sabemos que, parece que ele duvidou algumas vezes ali, né? Depois
os 400 profetas de Baal foram mortos, e ele sai ali sendo perseguido por Jezabel ali, e ele desanimou. Isso, como é que nós podemos entender isso, pastor? Numa das meditações diárias essa semana, eu estou recordando agora de um ponto em que a profetisa de Deus disse o seguinte, que Satanás, ele envia uma legião de anjos aonde há um ponto de luz, aonde há uma pessoa tentando pregar o evangelho, tentando viver o evangelho de Deus. Então esses anjos, eles vão estar ali à espreita de algum vacilo. É um segundo de dúvida e eles vão estar ali presentes. Então nós temos que entender isso. No caso de Elias, foi 1 minuto, 1 segundo dele ali. Depois de ter feito tudo o que fez, ele deu assim 1 segundo de bobeira e o inimigo então entrou em cena. Então isso também poderá ocorrer conosco. Nós temos que estar vigilantes e sóbrios dia a dia, todo momento, porque o diabo, nosso adversário, está ao nosso redor. E muitas vezes nós vivemos despreocupadamente, nem percebemos que existem legiões de anjos nos rondando. Então, se a gente tiver um espírito de amargura que seja pequenininho, Satanás vai então aproveitar desse espírito e vai aumentar essa situação. E nós vamos então ter terríveis pensamentos, né? Desânimos, vamos tentar sair do caminho. Olha, essa igreja não é a igreja mesmo, vou procurar outro caminho. Não quero ir mais para a igreja, porque lá as pessoas estão fazendo isso. Então isso não deve acontecer. O que nós aprendemos de Miqueias é o seguinte, Miqueias, ele viu todo o pecado do povo. Miqueias, ele estava ali, dia a dia, vendo, fisicamente, olhando, sentindo e agonizando, mas ele não abandonou o barco. Ele não se entristeceu. Se você analisar, na lição, nós não temos, mas no capítulo 7 de Miqueias aqui, no capítulo 7 de Miqueias, enquanto ele está falando ali que o pai despreza o filho despreza o pai, as mães também são desprezadas, as violências, tudo, ele diz ali em Miqueias capítulo 7, verso 7, eu, porém, esperarei no Senhor, esperei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Interessante que ele diz assim, inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei e se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então veja, Miqueias diz assim, olha, ó Senhor, se eu, porventura, vendo esse espírito de malignidade do povo, chegar a cair, ou me desanimar, ou tentar desanimar, não, eu esperarei no Senhor, e se eu cair, eu me levantarei, tá? Se eu estiver nas trevas, o Senhor será a minha luz. Então veja, é dessa maneira. Eu gostaria de entrar nesse ponto final agora da lição, né? Nosso tempo já vai se esgotando, mas gostaria de entrar nesse final dizendo o seguinte, é este o sentimento, querido, é este o sentimento que Deus quer de nós. É um sentimento de força, né? Saber de que nós temos que estar com o Senhor, dizendo assim, ainda que todos caiam ao meu redor, eu não cairei. E se cair, me levantarei. Porque se toda a luz que estiver agora se tornar em trevas, eu não vou me preocupar, porque o Senhor será a minha luz. Então isso que é maravilhoso. E Jesus, quando esteve na terra, disse assim, eu sou a luz do mundo. E Jesus também disse, se eu sou a luz do mundo, vós também sois a luz do mundo. Então veja que Jesus passou para nós o seguinte, se o meu Espírito estiver em vós, tá, vocês serão a luz do mundo. Tá? Por isso que ele diz assim, eu vou para o meu Pai e vou mandar o outro Consolador para que esteja convosco. Então o Espírito Santo, aquele que vai ensinar a verdade, aquele que vai estar conosco. Então nós estamos com Jesus sempre. Ele nos deixou, né, esse legado tão importante que é o Espírito Santo. E ele estará conosco em todos os momentos. Esperança que nós temos, e isso cada cristão, né, de realmente estar fazendo a vontade de Deus. E no tempo que nós vivemos, né, nos últimos dias da história desse mundo, nós vemos aí coisas acontecendo e muitas vezes não estamos apercebidos
e prestando atenção em todas as coisas que acontecem. Parece que tudo é normal hoje em dia. E hoje, né, falando sobre esse assunto. Na verdade, o povo de Israel, ali, dos profetas, quando Oséias, aí nós vemos depois Jonas, Joel, falando sobre a situação do povo, não é diferente dos nossos dias. Né? Aqui nos falam na parte de quinta-feira, que mesmo depois da destruição de Jerusalém, Deus prometeu perdoar os seus pecados. Mas aqui tem um se, né, pastor? Se ele se arrependesse de todos os pecados. E aí Deus prometeu que iria reconstruir os muros de Jerusalém. E na verdade, os muros de Jerusalém foram construídos. E nós passamos a entender isso, né? Naquela época, porque várias vezes os muros foram construídos e destruídos pela desobediência do povo de Deus. Pastor, mas isso também é uma promessa futura, né? É interessante que para o remanescente do tempo de Miqueias, que aceitou o apelo de Deus e se arrependeu, os pecados foram jogados nas profundezas do mar. Esse pessoal, este povo, digo melhor, ele na manhã da ressurreição ele vai se levantar. Pouco tempo depois de destruído Jerusalém, lá em Babilônia, Daniel, no capítulo 9, ele faz uma linda oração, reconhecendo todos os seus pecados, o pecado da nação, dizendo, estamos aqui por causa do nosso próprio pecado. Então Daniel ora, e Deus confirma a Daniel, de que a nação seria perdoada, e que seria reconstruída, Jerusalém. Em 457 a.C. começaria a reconstrução. É interessante que Deus sempre traz uma mensagem de esperança, uma mensagem de perdão. E as pessoas que aceitam a Deus, que se arrependem de todo o coração, Deus vai pegar os seus pecados perdoados e lançá-los nas profundezas do mar. Então, querido amigo, né, que está me ouvindo, querida amiga, é interessante nós terminarmos com essa passagem aqui, com esse cenário. Jesus veio para salvar o seu povo. Jesus não veio para condenar o povo. O povo já estava condenado. Nós já nascemos neste mundo condenados à morte eterna. Quando nós olhamos para Jesus, recebemos o convite de sair da morte e entrar para a vida. Então é isso que nós precisamos. O que o Senhor te declarou, né? Como diz Miqueias lá, nós temos que praticar a justiça, amar a misericórdia e andar com o nosso Deus. Sendo que no hebraico é invertido, né? Andar humildemente com o nosso Deus. Se nós andarmos com Deus, vamos praticar a misericórdia e a justiça. Então, praticar a justiça e a misericórdia é um resultado de quando nós entregamos nosso coração a Jesus e andamos com Ele. Então, você pode ser o Miqueias hoje, em Joinville, ou onde quer que você esteja. Você pode ser o Miqueias. Você pode ser realmente um instrumento de Deus. Mas para isso, você precisa ser um remanescente fiel. Uma pessoa que está amando a Jesus, amando os pecadores e odiando o pecado. Que Deus o abençoe, que Deus os abençoe e que nós possamos tirar essas lições de Miqueias e aplicá-las em nossa vida. Pastor, obrigado pela sua presença aqui nesse estudo da lição, aqui na Igreja Central de Joinville, nessa sala específica, que é uma classe específica que funciona juntamente com aqui na Igreja Central. Esse estudo maravilhoso, e convoco os irmãos amigos para estudarem confiando na bondade de Deus. Abacuque, outro profeta com outra mensagem. O verso 1 diz assim, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E é nesse pensamento, pastor, que nós vamos agora orar a Deus e encerrarmos esse programa. Né? Que Deus esteja com vocês também durante a semana, que possa, né, abençoar. E sempre falo para a minha classe, quando eu tenho a oportunidade de passar aqui na minha classe, que nós devemos tirar algumas coisas daqui e praticar em nossa vida. E que seja nessa semana, e que seja daqui por diante, né, uma mudança de vida e hábitos também.
Pastor, vamos orar. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer ao Pai por mais esse estudo da Tua Palavra, por estarmos, Senhor, procurando fazer a Tua vontade. Senhor, sei que também com os pedidos e orações das pessoas dessa igreja também aqui, no momento que nós temos para recapitular ali também, e também os momentos de agradecer a Ti, fazer pedidos. Pessoas que estão, Senhor, aí também aqui nos assistindo, Tu possa estar com elas também nos seus pedidos, seus agradecimentos. Nós não sabemos quais os motivos, quais as preocupações, mas Tu sabes. Abençoa-nos, Senhor, perdoa nossos pecados, nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Nós pedimos a gentileza para que todos encerrem. Vamos dar mais 2 minutos. Mário. Irmãos, antes do Fernando começar a falar, porque ele é um grande pregador, nós estamos aqui porque ele tem um testemunho a dar do trabalho que foi feito lá na UDESC. E como isso contribuiu, o testemunho dele para que houvesse mais conversão e também como fortaleceu a sua fé. Ok? Ali você vai ver depois alguns desenhos que nós fizemos, representando o Felipe, que não vai estar junto, que deveria estar aqui, e o André, que ajudou também no trabalho, ok? Um testemunho do nosso irmão Fernando, lá na UDESC, do qual nós fizemos, foi 4 anos, né? Fizemos o Apocalipse lá. Bom dia, povo de Deus. Maranata? Estão afiados. Eu vim nessa manhã motivo de agradecimento. Meu nome é Fernando, talvez você não me conheça, mas muitos já me conheceram. E em 2007 eu cheguei aqui nessa igreja. Aí o primeiro irmão a me ajudar foi o irmão Jorge, quando eu vim me inscrever na universidade. E foi nessa igreja que eu, como diz Paulo, né, aprendi sobre as Sagradas Escrituras. E que essas Escrituras me fizeram um homem diferente. Me deram dons que eu não tinha. Abriram portas que não haviam sido abertas. E durante 7 anos, 6 anos exatamente, eu estive estudando na Universidade do Estado de Santa Catarina, na Zona Industrial Norte. E grandes feitos Deus fez e operou na minha vida. E Ele abriu muitas portas durante esses anos que eu estive estudando na universidade, principalmente porque haviam provas, não eram aulas, eram provas aos sábados, durante 5 semestres. E em nenhum dos semestres eu reprovei. Em nenhum dos semestres eu tive que deixar algo de lado, porque Deus abriu as portas para que pudesse assim fazer as matérias. E a gente teve uma ideia de fazer uma classe bíblica, e nós tínhamos uma classe bíblica lá dentro da faculdade. Deus colocou esse desejo no meu coração,
E um dos resultados é o Mário, que está aqui com a gente, e o Bob, o Alexandre, que está em São Paulo também. Já formado, né? Formado. E eu vim agradecer vocês nessa manhã, porque, além de Deus, é claro, porque eu sei que muitas pessoas oraram por mim. E ali está passando as fotos da formatura. Parece uma formatura normal, mas foi em gabinete, essa formatura que aconteceu lá na UDESC. E eu queria dizer que Deus, apesar de todas as dificuldades, Ele usa cada problema e cada buraco que às vezes você passa na sua vida para testemunhar. E quando eu fui entregar a carta para defender por que eu deveria fazer a formatura em gabinete, eu só ia colocar a justificativa, porque guardo o sábado. E aí um jovem, que não é da igreja nem nada, falou assim, por que você não faz uma carta? E eu fiz uma carta realmente. E nesse dia, Deus me usou para testemunhar, porque não é comum as pessoas irem de beca, e eles pediram, por que você está fazendo isso? E ali está a representação, né, do meu amigo André, que também cresceu na fé, minha dupla missionária, do Bob. E parecem coisas simples, mas com esse grupo foi que, como Paulo estava com Timóteo, com João, foi que eu cresci na fé. Esse é o quarteto, né, eu costumo dizer, os 3 bons amigos. Essa é uma classe bíblica com inspiração do João do Apocalipse que eu fazia na minha casa, antes do coral. Aqui é a classe bíblica da universidade. Pode ir passando uma velocidade um pouco maior, por favor. Esses são alguns dos candidatos que participaram. Esse é o batismo do Bob. O Bob é o meio. Esse foi o batismo do Mário. E alguns outros integrantes da UDESC. E a próxima foto, eu queria dizer que Deus, Ele é fiel. E a fidelidade de Deus, ela não depende da nossa fidelidade. Mas se você honrar a Deus naquilo que Ele te pede, que é guardar os seus mandamentos e amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, Ele vai te guiar e te abençoar. E isso que vocês estão vendo, pode passar as fotos anteriores, foi um presente que Deus me deu, porque nos últimos 6 meses da minha faculdade, Deus me abençoou com um intercâmbio de estudos na Suécia. E eu fiquei 6 meses na Suécia, num lugar onde haviam esse tipo de pessoas, que eu nunca havia conhecido. Pessoas muçulmanas, pessoas budistas, pessoas africanas e pessoas da Ásia. E Deus foi tão maravilhoso que eu não gastei nada do meu bolso. E durante 6 meses a universidade me manteve, me deu estudo, me deu moradia, me deu dinheiro. E eu pude então poder testemunhar para essas pessoas. Cada uma delas tem um livro chamado A Grande Esperança, The Great Hope, em inglês. E esse desejo que Deus colocou no meu coração aqui, porque um dia Deus me escolheu para estar com vocês, Ele também levou para essas pessoas lá. E eu gostaria de dizer que para você, que por mais que as circunstâncias da sua vida sejam desanimadoras, difíceis, que você pense que você está sozinho, no Vale do Sombra da Morte, longe da civilização, ou longe de qualquer lugar, não desista. Porque Deus, Ele está com você. Deus nunca me deixou sozinho. Por mais que várias vezes eu fui afrontado. Mas um verso da Bíblia diz, eu estou contigo. Por que você deve temer homem algum? Seja fiel. Faça a sua parte, que Deus jamais deixará de fazer a dele. E publicamente eu gostaria de agradecer a Deus, em primeiro lugar, e a você. E orem por mim, porque Deus já tem feito grandes feitos. E o último testemunho que eu quero contar é que quando eu estava com aquelas pessoas na Suécia, eu fiz uma oração a Deus e foi a seguinte, que eu gostaria de trabalhar no mercado internacional, que eu gostaria de falar inglês e que eu gostaria de me relacionar com muçulmanos. E quando eu voltei para o Brasil, eu fiz 6 meses de estágio. E depois de 6 meses de estágio, eu recebi uma proposta de trabalho na VEG, Equipamentos Elétricos, em Jaraguá do Sul. E essa proposta era trabalhar no mercado internacional, falar inglês, atender o leste europeu, um pedaço do Oriente Médio e o Sul Asiático. Amém. Países onde há a presença de muçulmanos. Deus 7 meses antes me preparou para que hoje eu pudesse estar em contato com essas pessoas. E com certeza Deus tem grandes planos. Mas nem eu e nem você podemos desistir desse caminho para que os planos de Deus possam ser realizados. Amém. Irmãos, como ele disse mesmo, ele teve dificuldade para poder não fazer prova no sábado. Nós estamos orando, ajudando ele, os amigos, os irmãos da igreja, lá no Bom Retiro, apoiando ele. E ele foi fiel
Quantas provas você recusou? 5 semestres. Provas em 5 semestres. E ele teve depois uma chamada de novo, fez e tirou boas notas. E com isso reverteu toda a situação. Ele conseguiu ganhar uma bolsa para fazer o trabalho dele, o estágio, né? Na Suécia. Agora, Deus foi tão fiel com ele, de que colocou ele na VEG, e já colocou ele na profissão, na área dele, como ele pediu. Amém, irmãos? Porque foi fiel lá. Detalhe, a Bíblia em Isaías diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Irmãos, e para a gente terminar, já que está acabando a escola sabatina, em gratidão a Deus, eu gostaria de fazer oração por todos nós, pedindo que Deus nos abençoe. Eu vou me ajoelhar aqui na frente porque eu estou muito agradecido. Você pode ficar assim como está. Ó Deus poderoso, santo, obrigado, Pai, porque em nós não há mérito algum, em nós não há nada que merecemos, a não ser a condenação. Mas um dia, Pai, Tu, que é Deus poderoso, que conhece todas as coisas, nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Tua maravilhosa luz. Obrigado, Senhor Deus, porque apesar de sermos pecadores e pecarmos todos os dias, Tu fizeste um sacrifício, Pai, para que nós pudéssemos ser aceitos e reconciliados contigo. Obrigado porque, por mais que a gente ande no vale de sombra da morte, Tu é um Deus que sempre estará conosco e que sempre, Pai, colocará uma luz no fim do túnel. Que Tu possas, Deus, nos ajudar e nos iluminar para que nós não desistamos da nossa caminhada. E que a porta que está fechada, Pai, ninguém abra, mas que a porta que precisa abrir e que Tu abrirá, ninguém feche. Que Tu nos ajude a somente conquistar uma coisa, Pai, que é a coroa da vida eterna. Que Tu nos dê, Pai, esse lugar no céu, não porque somos alguma coisa, mas porque Jesus Cristo veio, morreu, sofreu e nos concedeu a vida eterna, Pai. Abençoa cada um desses irmãos, a todos aqueles, Pai, que sofrem, que Tu possa colocar o conforto no coração deles. Que Tu não deixe, Pai, que a gente caia, mas que a gente fique em pé até o fim dos dias. Esteja conosco nesse dia. Aceita, Pai, a nossa humildade, o nosso louvor, a nossa gratidão. Tudo isso nós entregamos e colocamos em Tuas mãos, para que nós possamos ser instrumentos poderosos da Tua palavra, para glorificar o Teu nome e para dizer que nesta casa de oração há um Deus poderoso e que opera milagres. É em nome de Jesus, Pai, que nós nos entregamos em Tuas mãos. Amém. Não ando só. Cristo sempre nos acompanha em todos os momentos de nossa vida. Vamos finalizar a nossa maravilhosa escola sabatina cantando o hino 382. Não ando só. Só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que eu for. Meu coração se alegra em Sua graça, e quantos queiram fluem em Seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigos sem igual. De tal amigo apoio que obtenho, não ando só, pois ele me é.
ando só em meio à tempestade, mesmo que vento esteja a me açoitar, seguro vou, pois Cristo está comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é. Não ando só, se as tentações me assaltam, comigo está Jesus a me guiar. E quando enfim eu for ao lar eterno, ainda ali com ele eu hei de andar. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio que obtenho. Não ando só, pois ele me é. Oremos. Grande Deus, na certeza de que na vida cristã nunca estaremos sozinhos, nós te entregamos as nossas vidas. Ó Deus, abençoe a todos os que estão aqui. Abençoe e guarde aqueles que vão agora se dirigir para suas casas. Permaneça com aqueles, Senhor, que vão usufruir das bênçãos do segundo culto. E que tudo na nossa vida, Senhor, possa ser um exemplo vivo do Deus que existe e que cuida de nós. Fique com cada um, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém.